Bom dia, paz do Senhor a todos. É com grande alegria que saudamos, bem-vindas a mais um evento CPAD Mega Story Recife. Em nome do nosso gerente, em nome do nosso diretor executivo, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, em nome do nosso gerente, irmão Williams Roberto Ferreira, nós queremos, em nome da CPAD, receber vocês. Sejam bem-vindas a este evento. Este evento é uma parceria da CPAD com o Projeto Dorcas. A coordenadora, do Projeto Dorcas, a irmã Elisama, está conosco. Por gentileza, irmã Elisama, venha até a frente. Graça e paz, minhas queridas. Bom dia, meus irmãos também, sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma manhã que Ele tem nos concedido de estarmos aqui unidas, juntas, para aprendermos mais da palavra dEle, não é? Através da leitura, do aprendizado, daquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu quero agradecer aqui em nome do Projeto Dorcas, primeiramente, a CPAD, no nome do nosso irmão Williams, nossa irmã Elisa, a toda essa equipe maravilhosa que sempre nos acolhe e nos recebe tão bem. Amém? Então, quero convidar aqui a nossa irmã Beth. Venha cá, minha querida. Uma salva de palmas para ela. Amém. Venha. A nossa palestrante de hoje, a irmã Beth Oliveira, ela é natural de Xangrande, Pernambuco, personal organize por vocação, consultora de organização pessoal, método beleza e ordem, e é professora da Escola Bíblica Kids, da Igreja Presbiteriana de Candeias. Com ela, a irmã Beth Oliveira, está a palavra. Olha, Deus é tão bom que Deus falou da palestra antes que ela acontecesse. Está até registrado na minha agenda de oração, através da irmã Elisama. Foi Deus que nos apresentou, através do Projeto Dorcas, que eu conheci mulheres maravilhosas que estão aqui, outras que não puderam vir, outras alunas. A gente fez curso de organização, de rouparia, e as alunas tem algumas alunas que estão aqui. Tá bom. Então, eu fico muito feliz porque o nosso Deus é um Deus de ordem, Então, no Gênesis, Deus começou a colocar ordem. E Deus ordenou e Ele numerou essa ordem. Deus poderia ter feito tudo de uma vez, mas Ele numerou e Ele ainda disse, isto aqui é bom. Então, a Bíblia toda é um manual de ordem, certo? Tem um versículo foi o primeiro versículo que eu memorizei, que é 1 Coríntios 14:40, tudo seja feito com ordem e decência. É tudo. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, E muitas vezes na nossa vida nós achamos que pôr as coisas em ordem é alguma coisa difícil e que a gente não consegue fazer, mas não é, tá? Então, o hábito de fazer sempre as mesmas coisas, às vezes as pessoas que dizem assim, que você ter uma rotina é muito tédio você ter rotina. Rotina é maravilhoso, rotina liberta o nosso cérebro para realmente o que importa. O cérebro tem que fazer aquilo que é melhor para nós, para elevar a nossa vida, as nossas virtudes. E esse trabalho de organização é um trabalho que a gente pode fazer. Trabalho de repetição, nós podemos fazer gradativamente. Se eu contar um pouco para vocês, enquanto as outras meninas estão chegando, é sobre organização. Em 1983, 5 mulheres nos Estados Unidos resolveram sair das suas casas e organizar as coisas nas outras casas, oferecer o trabalho de organização. 2 anos depois, em 85, existia a NAPO, que é a Nacional Associação dos Profissionais de Organização.
tá? Hoje, mundialmente, né, o Brasil está afiliado à NAPO. E quando a organização chegou ao Brasil, não se sabe ainda por quem, só que chegou ao Brasil em 2000. E em 2005, Luiz Cunha fundou a OZ, que é Organize Sua Vida, que é a maior escola de formação para personal organizer, que é referência para todas as personal organizer, é a OZ. Então, é maravilhoso demais saber. E o que aconteceu comigo? Desde criança eu gostava de organizar as coisas, só que você não tem consciência, né? Você organizava. Papai tinha uma coleçãozinha de livros e eu estava sempre lá organizando a coleção de livros dele. E a minha mãe, você arruma a casa e sua irmã lava os pratos. Por essa razão, eu não gosto de lavar pratos, viu? Não, entendeu? Você faz aquilo sempre, aí aquilo fica para você. Minha irmã lavava os pratos, eu arrumava a casa. Então, quando meu marido, meu pai dos meus filhos, ele era muito exigente. Muito, e aí também ele já estava me preparando para a profissão de personal organizer. Então, nos separamos e depois, aí eu já comecei a trabalhar em 96, né? Eu comecei a trabalhar mesmo com a organização. E aí eu fazia mudança residencial, que é uma coisa que eu amo. Eu amo desmontar uma casa inteira e colocar nas caixas. Nas caixas, nessa cola, é maravilhoso demais, mudança residencial. Então, foi o que eu mais fiz. E a organização de guarda-roupa, de tudo, despensa, organizar tudo. Então, eu já fazia isso. Quando foi em 2008, e Deus é tão maravilhoso que Deus disse, mas antes de eu lhe apresentar a sua profissão, eu vou primeiro mudar a sua vida. Em 2007, em novembro de 2007, eu fiz algumas promessas ao Senhor, que eu não iria mais beber, eu bebia muito vinho. Bebia muito vinho. E que eu ia parar de beber e que eu não ia mais fumar. Isso em 2007. Quando foi em 12 de março de 2008, Jesus me leva para a casa do Pai. Fui visitar a igreja onde meu filho estava namorando com a minha nora e me sentei lá e aquilo ali eu já sabia que uma transformação ia acontecer ali. Então, quando o pastor fez o apelo, aí ela pegou na minha mão e disse, vamos, minha sogra, eu vou com a senhora. E graças a Deus estou na igreja até hoje, louvo ao Senhor. Quando foi em julho de 2000, do mesmo ano, 2008, eu estava organizando o close dessa minha cliente, que é prima do meu cunhado. Ela disse, Beth, a profissão de personal, isso que tu está fazendo é a profissão de personal organizer. Disse, não acredito, verdade. Quando eu saí de lá, e ela ficou pesquisando, conversando comigo, quando eu saí de lá, eu pesquisei tudo. Minha gente, eu fiquei tão encantada, tão maravilhada com Deus, porque era impossível eu fazer aquilo tudo se Deus não me tivesse me ensinado. Não tinha. Como eu sabia de um processo de organização se eu não tinha estudado? Do mesmo jeito, aquelas pessoas que hoje ensinam, Deus também deu aquele dom. Porque aqueles processos de organização eram muito difíceis. Eu trabalhava com acumuladores. Então, você tem que ter um raciocínio para você entender o que vai fazer. Eu fazia o cronograma de cores, sem nem saber o que era um cronograma de cores. Eu gostava muito de ler, mas eu não me lembro nada que eu lia que pudesse ser do universo de organização. Não sabia que existiam cursos, não sabia que existiam livros, não sabia nada. Então, a partir daí, então eu realmente mergulhei, comprei muitos livros, fiz alguns cursos, e toda vez que eu fazia um curso, eu ficava rindo. Quer dizer, meu Deus, como tu é lindo, meu Deus, como eu podia saber isso aqui. Como eu podia. E tem coisas que eu sei que eu ainda não li em livro nenhum, e nem nos cursos que eu fiz. Eu gastei quase 10 mil reais em curso de organização. E louvo ao Senhor, porque eu aprendi pouca coisa, porque Deus já tinha me ensinado. Então, é tão maravilhoso o que eu faço. Olha, quando a gente faz uma coisa, que é o querer da nossa alma, eu sempre falo, essa frase é minha de Elisama, que é o querer da nossa alma, você não se cansa, você não tem sede, você não tem fome, você não se cansa, porque quando eu saio de um trabalho de organização, eu saio tão realizada que, para mim, eu estava
no melhor lugar. Eu não fico cansada. Às vezes a própria cliente diz assim, Beth, você não quer sentar um pouquinho? Você não está cansada? Eu digo, não, eu vou terminar. Então é maravilhoso demais. Então eu vivo a organização na minha vida toda, né? E eu conheci a Elisama através do projeto Dorcas, e ela me oferecendo um curso de teologia. Quando ela falou comigo, eu quero te oferecer, Beth, um curso, olha, o IALT é maravilhoso, um curso de teologia. Aí eu gravei uns áudios para ela, acho que gravei uns 8 áudios para ela. Aí eu disse, olha, deixa eu lhe dizer o que eu tenho para estudar. Eu tenho para estudar isso e isso, eu tenho para estudar organização pessoal, eu tenho que organizar sobre casa, saúde emocional, saúde física, saúde mental, eu tenho que sobre finanças, eu tenho tanta coisa para estudar que dentro de um ano eu não termino. E eu realmente ainda não terminei. Aí ela, depois que eu falei isso, ela disse, Beth, tu tem que falar isso para muita gente, porque não é possível, eu nunca escutei isso que tu está me dizendo. Não, eu vou marcar uma palestra para você fazer. E foi assim que a gente veio para a primeira palestra. Eu vim, conversei com o senhor Williams, e ele me apresentou este livro. Este livro é maravilhoso. O que eu vou falar aqui, não acho que talvez não seja nem 10% do que realmente tem nesse livro. E este livro, depois eu fiquei olhando para essa capa, falei até para o senhor Williams, eu nunca escolheria, eu vou escrever um livro, se Deus quiser, mas eu nem escolheria esse nome, Dona de Casa Estressada, porque nós não somos estressadas, e nem essa capa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, este livro e esta capa em si está mostrando para a gente o que é ser uma dona de casa estressada. Veja que tá, olha o que essa mulher, vamos dizer que essa seja a Kate, eu acho que não é, mas digamos que seja. Olha só, ela está no computador, ela está com o celular ali, tendo um problema muito grande de postura, né? Ela está mexendo numa panela e a coisa mais importante que está aqui, a gente só consegue ver um pedacinho da cabeça e as mãozinhas. E a mamadeira que está aqui, porque ele está com fome. Então, isso aqui é a capa de uma mulher estressada. Porque é impossível você conseguir fazer tudo isso com consciência, com plenitude e com êxito. Tudo isso ao mesmo tempo. E o que mais importante dessa capa é essa criança. O que é prioridade. Agora eu vou fazer isso nossa Julie, que trouxe ali o bebê. A nossa prioridade, a prioridade dela teria que ser este bebê que está aqui. Veja. Então, aqui dentro, ela deu aqui a fórmula de uma dona de casa estressada e o antídoto tem dentro do livro. Né? Então, está aí. A mulher sábia edifica sua casa, Provérbios 14:1. A administradora do lar. Pode passar. Minha gente, olha, quando eu li desse livro, foi a coisa mais linda que eu li nesse livro. Eu sou administradora da família. Eu cuido da organização mais importante do mundo. E é verdade, né? Onde centenas de decisões são tomadas por dia, onde as propriedades e recursos são administrados, onde são definidas as necessidades nutricionais e de saúde, onde se discute e debate sobre as finanças e o futuro, onde os projetos são planejados e eventos organizados, onde transporte e agenda são essenciais, onde o trabalho em equipe é uma prioridade, onde as carreiras começam e terminam. Então, nós somos administradoras do nosso lar. E a dona de casa é a dona que ela cuida da casa. A dona da casa é a dona que tem uma funcionária que faça as coisas da casa. Entendeu? Então, mesmo que tenha uma funcionária, uma empregada na casa, a administradora da casa ela tem que ter o cuidado da administração. Ela que tem que dizer os processos que as coisas são feitas. Inclusive, no curso eu falei, não vou falar aqui, mas eu falei o que... Por quê? Porque se você chega para trabalhar em uma casa e a administradora da casa, ela não diz o que você vai fazer da maneira que você sabe, da maneira que você faz na sua casa.
E muitas vezes esse processo não é a mesma coisa. Porque são famílias diferentes, tudo ali é diferente, o ambiente é diferente, o tamanho é diferente, então tudo tem que ter. Então você tem que administrar a casa. Isso não é uma tarefa, ser uma administradora da casa não é uma tarefa muito fácil. Ali ainda não está como a gente cuidar da gente, né? Fora isso, ainda tem todo o cuidado que todo mundo tem que ter com tudo. Então, cuidado mesmo, cuidado pessoal. Então, pronto. Aí, então, na capa, veja só, o nosso cérebro, ele só consegue focar em uma atividade. Você pode fazer coisas de repetição, certo? Você não precisa pensar aquilo que você faz sempre, no mesmo horário, da mesma maneira. Então, não precisa pensar. Agora, nós precisamos eliminar a prática de multitarefas. Não conseguimos fazer. Aliás, você desorganiza sua mente, você desorganiza suas emoções. E quando há uma sobrecarga de tarefa, quando está desorganizado, quando tem bagunça, aí o corpo vai liberar, o cortisol é bom, mas o corpo vai liberar cortisol em excesso. E aí realmente vai ficar estressada, vai ficar nervosa, entendeu? Então, isso não é uma coisa para ser feita. E isso é uma coisa muito simples. Eu vou dar só um exemplo de como eu mudei a minha rotina em relação à minha saúde. Porque eu acordo, eu agradeço a Deus porque eu acordei, tomo meus 600 ml de água. Eu não preciso pensar, porque eu já sei que eu tenho que tomar 600 ml de água antes de comer. Então, eu mudei completamente. A minha rotina, eu não preciso mudar, porque ela já está lá, bem facinho para mim. Então, eu não penso, então eu já vou fazer. Então, as coisas que você quer, que elas fiquem na sua vida, na sua rotina, na rotina doméstica, e isso precisa ser feito todos os dias, e de preferência no mesmo horário. E não muda no final de semana. Porque muitas vezes a gente faz assim, de segunda a sexta eu vou fazer tudo isso. E no sábado e domingo eu vou fazer outra coisa. O ideal é que você faça os 7 dias da semana a mesma. O que você quer mudar, aquilo que você quer trazer para a sua realidade e também aquilo que você quer eliminar, você não fazer mais. Pode mudar, Elisa. Vê se foi para cá. Pronto, aqui. Este livro, ele faz o seguinte, ele traz exemplos de casas completamente em caos, e ele traz um outro exemplo de uma casa completamente sem vida. Então, a gente precisa fugir desses dois extremos. Então, nem tanta desordem, nem uma casa impecável, porque uma casa tem vida. Então, o que tem vida, ela sai as coisas do lugar. Quem tem criança, a criança tira as coisas, a coisa mais linda, e o que nós podemos fazer quanto às crianças é deixar, porque isso é uma fase que passa super rápido. É muito rápido. Quando a gente pensou, o filho já tem 10 anos, tem 15, pronto, já saiu de casa. Então, a gente vai ter realmente no final da vida, a gente vai ter uma casa organizada, porque vai ter bem menos pessoas dentro dela. Então, a casa tem vida. Então, aqui no capítulo 6, ela mostra o caos que era a vida dela quando ela não tinha uma rotina organizada. Eu digo isso pela minha nora, porque por mais que eu faça ou que eu peça, e aí ela também não consegue fazer com as minhas netas. Então, de manhã, é muito, onde é que está isso, onde é que está aquilo, onde é que está o sapato, onde é que está a camisa, cadê a lancheira, cadê a sua bolsa? E nós podemos preparar o milagre da manhã, que é o encerramento do nosso dia. Então, nós preparamos a nossa noite para dormir tranquila, porque você não pode dormir preocupada com as tarefas que você vai fazer de manhã. Se vai trabalhar, então está aqui a roupa que eu vou, está aqui a bolsa que eu vou usar, está aqui o sapato que eu vou calçar. Minha bolsa tem que estar pronta, isso não tem que ser preocupação, porque é algo que eu posso fazer. Então, como eu encerro,
como eu encerro a minha noite. Então eu vou, todo mundo jantou, então eu vou organizar a cozinha. Lavar prato não é uma tarefa que eu gosto de fazer. Eu digo, Senhor, eu preciso lavar os pratos, então eu lavo. Mas aí outra coisa que eu faço, eu lavo e faz uma ação que a gente chama ação casada. Eu lavo, eu enxugo e eu guardo, ainda escondo, ainda coloco o escorredor lá dentro do armário, porque eu não quero nem vê-lo. Então fica uma bancada completamente vazia na minha pia. Então, isso é preciso fazer. Então, aquele bloco dos pratos eu já encerrei. Mas, para o café da manhã, eu preciso saber o que é que eu vou fazer para o café da manhã. Lá em casa vamos ter uma rotina um pouco diferente, né, atípica que tem os meus pais, que são idosos. E aí eu já sei o que eles vão comer. Então, já está tudo pronto. Então, rapidamente. Aí, veja só, com uma rotina organizada, você glorifica a Deus. Por quê? Porque dá tempo eu acordar, dá tempo eu fazer, que eu vou falar depois, um devocional. Faz o devocional. Faça a minha, que é um plano de leitura, minha leitura Bíblia. Escrevo minha carta para Deus. Certo? Então dá tempo. Aí pronto. Aí você realmente vai estar plena. Olha, isso você vai estar tão realizada que mesmo se acontecer, que pode acontecer algum problema na manhã, certo? Pode acontecer alguma adversidade, isso não vai lhe abalar. Por quê? Porque a sua rotina está organizada. Então, se puder, já saber o que vai fazer para o almoço, já deixar. Por quê? Porque aí o seu dia vai ser tranquilo, porque tem as outras tarefas domésticas. E principalmente quem trabalha fora. Quem trabalha fora tem que ter uma disciplina, até ou para deixar pronto para as pessoas de casa, ou para uma funcionária, ou para ela mesma fazer. Porque aí você prepara tudo isso e aí realmente é um milagre da manhã. Agradecer a Deus, fazer a mamadeira do bebê, deixar tudo bem organizadinho, a farda das crianças, o sapato. E outra, olha, imagine a criança, eu digo isso pelas minhas netas, imagine uma criança que é o maior estresse do mundo quando acorda. Imagine que ela vai para a escola com tudo aquele turbilhão que ela passou. Então, ela já chega estressada na escola. Mesmo ela não sabe nem o que é estresse, mas ela já chega. Por quê? Porque a mãe já estressou, já foi para cá. E outra coisa, os pais precisam ensinar os filhos. Olha, eu sempre dizia aos meus filhos, se você cuidar do que é seu, você já está me ajudando. Então, cuide do que é seu. Não precisa fazer nada na casa. Cuide do que é seu. Cuide da sua roupa, da sua mochila. Tome banho. Estenda a toalha. Cuide de tudo que é seu. Então, a gente pode aplicar isso para as crianças. As crianças começar a pegar sua roupa, mesmo que não saiba fazer. Porque também, às vezes, a gente tem... de a gente querer que outra pessoa faça igual a nós. Não é possível alguém fazer. E o ideal é fazer um elogio. Mesmo que alguém tentar lhe ajudar, os maridos, né? Os maridos. Então, se fizer alguma coisa, não vai fazer igual a sua esposa, mas ela precisa reconhecer o esforço, né? do marido, dos filhos. Avançando para uma casa organizada. Essa sala aqui é de um cliente e amigo nosso, meu de Elisama. Aí eu usei a marcenaria inteligente para fazer essa sala. Por quê? Porque a sala dele tinha uma desordem de móveis, era tanta coisa que você não conseguia sequer enxergar a mesa. Então, aí a gente fez uma transformação aí. Olha, a desordem na casa, inevitavelmente, se torna uma desordem mental e emocional. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todos os nossos pensamentos, os nossos arquivos mentais, eles regem a nossa vida. É bom que seja só os arquivos bons. O que a gente tem de negativo em relação a alguma coisa, ele rege a nossa vida. Por exemplo, um arquivo mental, ele gera um pensamento e um sentimento que gera uma ação e que vai lhe dar um resultado. Então, veja, se eu tenho arquivos mentais relacionados à minha casa, negativo, eu não vou querer cuidar da minha casa. Minha casa é muito grande, eu não dou conta. Minha casa é feia, minha casa é velha. Eu não gosto da minha casa, eu não gosto dos meus móveis, eu não gosto de nada que eu tenho aqui.
Então, se você tem esses arquivos negativos em relação à sua casa, realmente você não vai conseguir ter amor para cuidar do seu lar. Entendeu? Então, então o que você vai fazer? Você vai trocar os arquivos mentais negativos por positivo. Eu sou divinamente organizada. Eu amo a minha casa. Graças a Deus, porque eu tenho esta casa. Porque eu posso ter uma casa. Porque tem tantas pessoas que não têm casa. E eu tenho a minha casa. Eu amo cuidar da minha casa. Eu quero que as pessoas entrem na minha casa e tenham prazer de estar comigo. Prazer. Então você precisa, sabe? Depois nós vamos falar sobre o livro Experiência do Lar, que é um livro maravilhoso para toda a família, que coisa mais linda que eu ganhei de presente, mas eu descobri que aqui vende. Aí já trouxe para cá. Então, os nossos arquivos sobre a nossa casa, sobre nossa vida, sobre o nosso corpo. Eu não gosto de mim, eu não gosto do meu corpo. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Graças a Deus, meu Deus. Olha, imagina eu desse tamanho. Minha gente, eu não me importava com bullying, mas eu era nanica, tamborê de forró, era tanta coisa que eu sempre fui baixinha e eu já estou diminuindo mais, viu? Então, eu não me importo com isso. Dou graças a Deus. Eu boto um saltinho quando eu quiser crescer um pouquinho mais. Entendeu? Eu dou graças a Deus por mim. Eu era gordinha e eu nunca tive roupa para quem era magro. Por quê? Porque eu nasci gorda, porque eu era muito gordinha quando eu era criança, bem bebê, eu era muito, eu chamava Betinha, porque parecia uma bolinha, a mamãe dizia. E aí eu fui crescendo, gordinha, nunca fui magra. Eu perdi 12 quilos, porque eu mudei a minha alimentação, mudei tudo em relação mesmo, porque os meus pais estão doentes. Mas eu nunca tive. Então, você precisa ter no seu armário a roupa que cabe em você, que você gosta no seu corpo. Obrigado, meu Deus, por esse corpo. Obrigado pela minha perna. Obrigado pelo meu cabelo. O meu cabelo. Eu não gosto de escovar cabelo. Eu gosto do meu cabelo assim. Cacheado. E a menina, faz uma escova, Beto. Vai ficar... Não, eu fico parecendo outra pessoa. Não, essa pessoa não sou eu. Eu gosto do meu cabelo cacheado. Então... é bom, todos os arquivos mentais que nós temos na nossa vida. Tem muitas áreas. Olha, na área física, na casa, nas finanças. E nós, como cristãos, temos muitos arquivos mentais em relação a dinheiro, que desorganiza nosso negócio, que impede, inclusive, que a gente tenha prosperidade ou tenha êxito na nossa profissão. Arquivos em relação a dinheiro. É preciso ler a Bíblia. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre finanças, mais do que fé e mais sobre salvação. A importância de você saber sobre o dinheiro, de você administrar o dinheiro. A Bíblia só tem 2 ressalvas em relação ao dinheiro. O amor ao dinheiro, que é a mesma coisa, que é onde está onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Então, é a mesma coisa que Deus fala, só essas 2 palavras em relação ao dinheiro. Mas dinheiro é bênção em todas as situações. Olha, imagina, sem dinheiro não existia CPAD. Imagina quanto custa um livro. Imagine a fortuna que existe nesse lugar. Né? E as portas abertas para estarmos aqui. Tudo isso tem um custo. Pronto. Então, e aí pronto, tá certo aí. Então, aí as pessoas sempre falam muito de tempo. Quando eu saio, eu sempre levo essa campulheta aqui para marcar o tempo. Veja, as pessoas falam assim, gestão. Todo mundo, você pesquisa gestão de tempo. Você vai achar uns estudos completos sobre gestão de tempo. Todo mundo tem tempo igual, tempo 24 horas. Aí as pessoas dizem assim, eu queria ter 48 horas. Se a pessoa tivesse 48 horas, assim mesmo ela não faria o que faz. Nós temos o tempo exato para fazer tudo. Nós precisamos nos organizar. E aí, não é uma gestão do tempo. Olha, eu posso ter o tempo que for. Se eu não tiver saúde física, saúde mental e saúde emocional, eu não vou fazer nada no meu tempo. Certo? Então, o que vai garantir os meus níveis de energia, certo? Está aqui, energia mental e emocional é o sono, a alimentação, o exercício e o descanso. São os 4 pilares do autocuidado, certo? É o sono. Então, sem o sono, você desestabiliza totalmente
todo o seu corpo. Sem uma alimentação nutritiva, você também não vai ter energia física. Se não tem energia física, se não dorme, não tem energia mental, não tem energia emocional. Eu vejo sempre isso, eu não tinha consciência disso, até meus pais virem morar comigo. Porque tem noites que eu durmo com eles dois, e tem noites que eu não durmo. E a noite que eu não durmo, eu me acordo assim, sabe, muito cansada, e eu sei que eu não vou conseguir dormir de dia também. Então, é possível que quando eu não durmo bem, quando eu não me alimento bem, quando eu não faço exercício, que esses níveis de energia, eles baixem. Então, o que é que eu posso fazer? Vai cair, vai bater. Eu posso elevar os meus níveis de energia com meditação, com oração, com leitura da palavra de Deus, com devocional, tomar sol. Minha gente, eu não sei vocês, eu gosto muito de sol. Aí eu não uso protetor solar nenhum. Aí vou para a igreja 3 quilômetros da minha casa. Aí minha irmã, não, eu vou te levar. Meu filho, não, vamos, mãe, eu te levo. Eu vou andando, eu vou e volto. Amo tomar sol. O sol é uma fonte de remédio para o corpo, tá? Sem protetor solar, puder de blusinha de alça. Eu até digo, se eu morasse mais pertinho da avenida, botava assim um maiô e ia caminhar sem protetor no sol maravilhoso. Tem umas amigas que moram na beira-mar e elas não descem para tomar sol. Imagina a bênção que é o sol. O sol, ele eleva os seus níveis de energia. Pisar na terra sem as sandálias também. Então, tudo que Deus... Olha, tem inclusive uma água ensolarada que eu vou fazer. Que é você colocar a água numa jarra de vidro, tem que ser de vidro, com um lencinho. Você pode deixar no sol essa água, tá? E essa água, ela vira uma fonte de nutrientes, viu? O sol, água... Tem um médico naturalista que ele faz, que é uma coisa maravilhosa. Então, essa água mineral que você vai colocar, mas aí ela vai esquentar. Então, a energia do sol vai passar para essa água, e aí você espera ela esfriar e depois você toma. Eu vou fazer isso. Tudo que é natural, tudo que vem de Deus, eu amo demais fazer. Então, eu mudei, eu tive consciência das coisas, eu aprendi muito e eu comecei a aplicar na minha vida. E eu digo uma coisa para vocês. Eu acredito, porque eu não tomo medicação nenhuma. Hoje eu já estou usando os óleos essenciais, mas eu não tomo medicação nenhuma, nunca. A não ser remédio para vermes, que todo adulto tem que tomar 2 vezes por ano. Tá? E não precisa fazer um monte de exame, de não sei o quê. Os vermes matam. Os vermes, quando ele não tem mais lugar no estômago, ele vai para o coração, ele vai para o pulmão, ele vai para a cabeça, ele vai para todos os órgãos do corpo. Todos. E aí, mamãe dava a gente criança, mas depois que a gente cresceu, eu não tinha um hábito de dar. Meu Deus, minha gente, quase que eu morro. Eu pensei que eu estava com câncer, eu pensei que eu estava com tanta coisa. Meu Deus, simplesmente, cada 2 anos... de 6 em 6 meses, aí faz o uso. E outra coisa, alguns médicos que falam para tomar remédio de verme, mas não falam que você tem que tomar depois. Tem que tomar probiótico. Porque do mesmo jeito que aquela medicação vai matar os germes, vai matar as bactérias, ele vai matar as células boas também, as bactérias boas que estão dentro. Então, ele vai matar tudo. Então, você tem que tomar os probióticos para organizar a flora intestinal. Então... nesse meio de saúde, então hoje eu sei o que é saúde, o que eu preciso de energia física para fazer minhas tarefas, eu preciso de energia emocional para tomar decisões, e eu mental para tomar decisões e emocional para lidar com as pessoas. Minha gente, se a gente não tiver equilíbrio emocional, a gente não consegue lidar com ninguém. Eu digo por causa da própria rotina que é a minha casa, com as cuidadoras de mamãe, com gente que chega, com problema familiar, com tudo, problema com neto, com as netas, com nora, com filho, com tudo. Então, você precisa ter energia emocional para poder lidar com pessoas, né? Então, eu sei que quem não sabe pode ver nesse livro aqui, neste livro maravilhoso, tem
a teoria dos 4 temperamentos, tem a gestão no Espírito Santo. Eu fiquei olha, são 9 páginas só para cuidarmos do nosso temperamento. Aí eu descobri que eu sou colérica, e eu sou colérica sanguínea, e o colérico, ele é, digamos assim, dos temperamentos, ele é o mais difícil. Então, somente Deus para realmente botar você no prumo. Não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso tomar esta decisão. E Deus vai trabalhando em nós. Todos nós temos todos temperamento colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Todos temos. Só que tem o que é predominante. E tem o segundo também. Então, é muito bom o autoconhecimento. Depois, quem quiser, eu passo para vocês fazer o teste do autoconhecimento. E depois vocês vão ver tudo como é aplicado na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tá? Então, todo mundo entendeu que a energia física, então você não está dependendo do tempo. Você depende dos seus níveis de energia, certo? Então, eu tenho que cuidar um pouco da minha alimentação, eu tenho que cuidar do sono. A gente, por causa também muito de rede social, de celular, de muito trabalho que termina de noite, a gente dorme pouco. Então, isso vai afetando, porque quando a gente dorme, o corpo está estabilizando tudo. A gente dorme e ele trabalha. Entendeu? A gente nem pode dormir com o estômago cheio. Aí o estômago passa 2 horas para fazer digestão. Depende do que se come. Porque se comer, por exemplo, carne de noite, a digestão vai demorar mais. Então, o estômago tem que estar vazio. Já tem que ter terminado a digestão para poder a gente dormir. Então, muitas vezes as pessoas não dormem bem. Por quê? Porque o estômago está trabalhando. Então, não tem como dormir um sono tranquilo, tá? E sobre o descanso, eu digo por minha causa que eu não descansava. Então, tarefas de casa, tarefa na casa do cliente, muita coisa para resolver, eu não descansava. O descanso é muito importante. E o descanso, que é o ócio, o descanso, ele é para você descansar mesmo. Ele é para você não usar o celular, não é descansar na frente da televisão, porque vai estar ocupando o seu cérebro, sua mente, não. O descanso é descansar mesmo, fazer nada. Vou olhar para o sol, vou olhar para o céu, vou olhar para as nuvens, vou pensar em alguma coisa boa, vou pensar em Deus, posso pensar num louvor. Então, não fazer nada. E o exercício físico, que acho que todo mundo sabe que nós precisamos de massa muscular, quando a gente está envelhecendo, principalmente quando a gente está envelhecendo, né? Então, o exercício, cada um faz de acordo com as suas possibilidades. Vai para a academia, eu gosto de subir escada, eu vou para a casa do meu cliente, eu subo de escada, eu desço de escada, eu precisar de alguma coisa, eu vou andando. Então, eu já vou fazendo, eu já vou tentando compensar o que eu não dá para fazer. Pronto. A busca disciplinada por menos. Veja só. Eu sou minimalista sem nem saber que existia minimalismo. O minimalismo, na década de 70, ele veio para as artes. Aí começaram a fazer aqueles quadros bem limpinhos, né? Quase nada, às vezes um ponto lá. Então chegou, depois ele veio para a arquitetura, depois ele veio para os móveis. E o minimalismo... as pessoas acham que é aquela coisa, paredinha branca, uma poltrona, uma plantinha, que isso é minimalismo. O minimalismo é um estilo de vida. É você ter o que você precisa. Certo? E não é as coisas que estão aparentes. O minimalismo é aquilo que ninguém está vendo. É o que você tem dentro das gavetas, pendurados nos armários. É o que você tem de pouco, do que realmente você usa. E aí, estudando sobre o minimalismo, eu me deparei com o essencialismo. Minha gente, nós somos essenciais. O essencialismo está conosco desde Cristo, desde a era de Cristo. Nós só temos aquilo que é essencial. O que é essencial para mim? O que é essencial para a minha vida? O que é essencial para eu viver? Hoje, a velocidade das coisas, a comodidade da gente ter as coisas na porta, sem precisar nem ir para uma loja, faz com que a gente compre tudo
que a gente não precisa. Olha, eu chego na casa de clientes, encontro 5 espremedores de laranja, mas eu não encontro uma laranja. Entendeu? Aí tem 6 raladores de alho. Para que alguém ia precisar? Parece uma guerra que se acontecer. Então, você só precisa, no máximo, não, só precisa de 1. Mas vamos dizer que você tenha 2, quebrou 1, tem. Minha mãe dizia, quem tem 1 não tem nenhum, quem tem 2 tem 1. Acho que todo mundo já escutou isso. Então, a gente começa a acumular coisas que não são essenciais, que a gente não precisa. E, principalmente, que a gente não tem onde botar. Tudo que nós temos ocupa 3 espaços. O espaço físico, eu tenho que ter um lugar para colocar. O espaço mental, eu tenho que pensar naquilo que eu vou escolher. E o espaço temporal, o tempo que eu levo até eu encontrar aquele objeto. Por exemplo, gastamos 3.860 horas procurando coisas. Equivale a 153 dias por ano. Imagine, de 366 deste ano, você tirar 153, porque você aí procurar óculos, procurar chave de carro, procurar cartão de crédito, procurar tudo, procurar roupa. Por exemplo, dá um exemplo da rouparia. Digamos que eu tivesse 10 blusas pretas, todas pretas. Mas aí eu vou lá e digo, peraí, mas qual é dessa blusa preta? Não, eu tenho que ver. Não, eu quero aquela que tem um desenho, que tem um botão, que tem isso, que tem aquilo. Olha, aí eu vou passar tempo. Se for 10, porque pode ter 300 blusas. Como você vai encontrar uma blusa em 300 blusas? Olha o tempo olhe a energia mental que se vai gastar nisso. Então, tudo ocupa 3 espaços. Então, eu tenho que ter o lugar. O mais difícil também, que é ter o lugar, ter espaço para colocar. Aí não é porque eu tenho muito espaço que eu preciso ocupar. Eu preciso ter só as coisas que são essenciais para mim. Então, por exemplo, eu só tenho roupa que eu uso, só tenho sapato que eu uso. As minhas panelas. Tinha muita panela, eu só tenho 5 panelas. Porque, como eu não gosto de lavar pratos, eu preciso ter pouca panela, porque eu preciso lavar para cozinhar novamente. Então, são 5 panelas só no meu armário. Então, prato, eu tenho uns pratos de chegar alguém, mas o prato de casa só são 4 pessoas, então são 4 pratos que a gente usa. Os talheres, tem um guardado, tem um talher da gaveta, só usa aquele. Sujou, vai ter que lavar. Porque senão não temos liberdade para viver a nossa vida. A gente, como vida cristã, por exemplo, olha a quantidade de coisas que nós temos que fazer, fora essas tarefas domésticas, fora o cuidado da família, né? O ministério, servir ao Senhor, servir aos outros, ajudar, fazer alguma coisa na obra de Deus, que é uma dádiva. Você fazer alguma coisa na obra do Senhor, estar em comunhão com os irmãos na igreja. Então, são muitas coisas. Se a gente não organiza esses pontos, a gente não consegue fazer. Né? E o essencialismo, é tão lindo a história do essencialismo, que remete ao tempo de Jesus mesmo, em que as pessoas só tinham aquilo que realmente podiam carregar. Eles iam muito de um lugar para outro. Então, imagina, eles levavam as coisas na mochila. Numa mochila, numa bolsa, ou num camelo, ou num animal, porque eram poucas coisas. Mas a gente não precisa ter pouca coisa, a gente só precisa entender o que estou consumindo, que é o consumo consciente. O que eu estou comprando? Eu preciso comprar roupas melhores, eu não preciso uma quantidade grande de roupa. Eu não preciso não repetir roupa. Minha gente, é muito elegante a pessoa repetir a roupa. É sinal que você gosta, que ficou bem para você, e não importa. Então, pessoas que, assim, compram roupas e as roupas ficam na etiqueta, tinha inclusive uma senhora que ela comprava a roupa, ela usava 2 vezes, depois ela mandava queimar, que ela não queria que nem ninguém usasse a roupa dela. Entendeu? Queimava para que outra pessoa não pudesse usar. Então, é muito bom a gente ter esse consumo consciente. E nós precisamos guardar dinheiro. Minha gente, nós precisamos guardar dinheiro. Eu era uma pessoa que meu marido me dava uma pensão muito boa. Eu não era econômica.
eu gastava muito dinheiro. E eu gastava dinheiro com muito presente. Minha gente, eu comprava presente como se não houvesse amanhã. Eu comprava presente para todo mundo. Eu ainda gosto de dar presente. Eu diminuí muito. O ano passado, no Natal, foi o primeiro ano que eu não comprei presente para ninguém. Eu comprava muito presente. E eu comprava muita coisa cara para minhas netas, que elas não dão menor importância. Criança não dá importância para coisa cara. Criança quer brincar com qualquer coisa. Até o mais artesanal possível, a criança vai brincar. E aí, então eu tive uma aula de finanças, foram 23 aulas de finanças, e eu quebrei o meu cartão de crédito. Por quê? Porque o meu trabalho autônomo, o meu cliente está na mão de Deus e o meu dinheiro está no bolso dele. Mas só Deus sabe quando ele vai me chamar. Eu não sei. Então, como eu posso ter um cartão de crédito gastando com uma parcela fixa se eu não tenho esse dinheiro? Eu não tenho. Então, foi libertadora essas aulas que eu quebrei o meu cartão de crédito. E graças a Deus por isso. Deixa eu ver se eu acho que já passou aqui. Sim, aí agora eu vou fazer. Eu acho que terminou nesse. Não terminou não, pode deixar. É a última. E aí eu vou fazer um exercício com vocês, que é maravilhoso. Do dia que a minha mentora fez esse exercício comigo, eu achei isso incrível. E eu digo, eu vou levar para todas as pessoas que eu conheço. Então, nós vamos fechar os olhos. Eu vou só direcionar já o que vocês vão fazer, mas a gente vai fazer passo a passo. Vocês vão fechar os olhos e vocês vão para a casa de vocês, a mente de vocês, na casa de vocês. Podem fechar os olhos. Agora você está na sua casa. Você está no seu ambiente familiar. Você vai para a cozinha, você vai abrir todos os armários e você vai ver tudo que você tem lá, tudo. Então, o que eu tenho no meu armário? Eu tenho panelas, eu tenho pratos, eu tenho tudo no meu armário, abri todas. Eu vou na despensa, eu vou abrir todas as portas, na área de serviço, se tiver, abro todas as portas. Eu vou na sala, abro todas as portas, em todos os quartos, e eu entro no meu quarto, o quarto de casal, ou o quarto que você dorme. Você entra lá, você vai deitar na sua cama, e ainda com os olhos fechados, você vai acordar, com os olhos fechados. Fique aí e você vai acordar. Quando você acorda, você está deitada no chão e não tem absolutamente nada no seu quarto. Não tem um móvel, não tem uma decoração, não tem nada. E aí você se levanta, você vai para a cozinha. Você não encontra nada na sua cozinha, absolutamente nada. Não tem móveis, só as paredes. Na mesma coisa nos outros quartos, nos banheiros e tudo mais. E você chega até a sala. Quando você chega até a sala, também está completamente vazia. Você vai até a porta, você abre a porta e você vai encontrar um baú enorme. Um baú com meio metro e bem fundo. E aí você olha para aquele baú, você abre aquele baú, tem tanto dinheiro naquele baú que você não acredita a quantidade de dinheiro que tem naquele baú. Então, naquele baú tem um envelope. E no envelope tem um endereço. Então, você vai pegar aquele baú, você vai colocar no carro, numa bolsa, e você vai se dirigir àquele endereço. Quando você chega, você abre a porta, é uma loja linda, uma loja enorme. E tudo que você tem está naquela loja. Tudo, absolutamente tudo que você tem está naquela loja. E você tem a oportunidade de pegar aquele dinheiro, agora com toda consciência, com toda responsabilidade, com todo consumo consciente. Você vai pegar aquele dinheiro e você vai comprar só aquilo que você usa. Pode abrir os olhos. Façam isso todas as vezes que vocês forem comprar.
se lembrem do baú, se lembrem da fortuna que vocês têm em casa. 20% do nosso tempo, nós usamos 80%. Em 80% do nosso tempo, nós usamos apenas 20% de tudo que nós temos. Então, a gente tem muito dinheiro parado. A gente tem dinheiro que a gente nunca vai recuperar. Porque se você compra algo, mas depois você vai vender, ele não vale mais aquilo. Então, o consumo consciente para nós, para a nossa realidade, para o que há de vir, porque a gente não sabe, é preciso ter economia, é preciso ter dinheiro em mãos. Nós, como cristãos, nós sabemos do que há de vir, porque Jesus já deixou tudo escrito para nós. Deus já deixou tudo escrito na Bíblia, então nós precisamos de economia, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos ter um fundo de investimento. Quem aí conhece investimento sabe. Então, ter uma maneira de a gente investir em conhecimento, em livros. Minha gente, eu vou falar sobre, na hora do sorteio, eu vou falar sobre livro, mas vou dar só... Olha, uma mentoria é muito caro. Tem mentoria que custa o preço de um carro de luxo, né? Então, você imagina que quando você lê o livro, você tem a mente do autor aqui. Você tem a mente dele. Ele botou todo aqui. Ele botou anos de estudo, de experiência para trazer para você. Então, principalmente a este preço, né? Que o preço é muito bom preço que está hoje, com essa promoção. Então, investir em conhecimento, ter tempo para cuidar da família, para cuidar dos amigos, para cuidar do que realmente importa, que são as pessoas. E eu digo porque eu tenho muitos clientes e quando eu vou para cada um cliente, eu oro pelo cliente. Tem clientes que quando eu saio de lá, o meu nível de energia está baixo, porque eu digo, meu Deus, faz com que essa pessoa enxergue essa vida que ela está vivendo. Elas se preocupam com as coisas e as pessoas não se preocupam com nada, nem com ninguém, nem da alimentação, nem nada. Somente das coisas. Tantas coisas que não tem como usar. É impossível usar. Você imagina você ter 500 vestidos. Se você usar um... Eu tenho algumas clientes que são mais íntimas, eu digo, olha, se eu fosse você, eu não sairia com essa camiseta básica, com essa calça, com essa rasteirinha. Porque você tem ali um arsenal para um ano, para usar todo dia, sair deslumbrante daqui. Porque para que quer tanta coisa que não tem? Então, nós estamos investindo tempo... certo? Que é o tempo, dinheiro, né, os recursos, com coisas que muitas vezes nós não usamos. Ó, tá essa frase de Ed Kate está no livro. A família é um conceito de Deus. E ali eu botei um mas é aí. E ninguém melhor que ele para guiar o seu funcionamento. Ao colocar Deus em primeiro lugar e buscar a sua sabedoria, você será uma melhor administradora de seu lar, melhor administrador, né? Tem homens aqui, família e vida pessoal. Tá? Quero agradecer imensamente de estar aqui. Daqui a pouco a Elisama vem para fazer os sorteios. E agradecer a presença de vocês, agradecer a Deus esse momento, o que a gente puder aprender, para que a gente aplicar na nossa vida, porque você pode aprender muita coisa, você só não precisa, às vezes a gente não muda porque a gente quer mudar tudo de uma vez. É impossível. Você precisa estar no ponto A e você ir para o ponto B. Você não vai para o ponto Z que está lá em... eu vou pegar minha casa agora, eu vou jogar todas as roupas em cima da cama. Você não vai ter energia física para você fazer isso. Quando chegar lá no final do dia, você vai botar tudo para dentro que você não conseguiu fazer. Eu sei porque eu trabalho com isso. Então eu tenho que pensar, peraí, isso aqui vai dar para fazer? Não, isso aqui não vai dar. Então eu tenho que fracionar. Então começa organizando uma gaveta. Começa a gaveta do que mais precisa. Aqui ela sempre diz assim, que é preciso começar pela parte mais, digamos assim, que está em desordem. Eu sempre, quando a gente fala de organização, o melhor é você começar pelo aquilo que está menos desordenado. Por quê? Porque quando você vê o resultado, isso vai lhe dar um nível de energia. Se eu conseguir arrumar uma gaveta, eu vou conseguir arrumar aquele lado do roupeiro.
E depois eu vou para o varão para arrumar as roupas penduradas. E depois eu vou para outra parte. Por quê? Porque quando você chegar na parte mais difícil, você já teve uma experiência ali, ó, do caminho mais fácil. Tá? Então, na ordem, na organização, começa arrumando as pequenas coisas. Quem tem mesa de trabalho, arruma a mesa de trabalho. A mesa de Elisama é bem organizadinha, tudo organizadinho. A agenda, a caneta, tudo que tem que fazer. A mesa de trabalho dela é bem organizada. Então, é preciso, porque tudo desorienta. Olha, se eu tiver uma mesa, eu fui para casa fui para o escritório de uma contadora. E ela tinha tantos elementos na sala dela que eu ficava pensando, se realmente é uma coisa muito séria, como ela consegue. Por quê? Porque tinha retrato da família toda, em todo que era canto, brinquedo de criança, tinha tudo. A nossa mesa ela tem que estar muito limpa, tem que estar lá aquilo que você vai trabalhar, que você vai usar, aquilo não pode, as coisas não podem lhe chamar a atenção, porque tudo chama a atenção, tudo tira você do foco. Então, eu tenho uma mesa organizadinha, tudo que eu precisar usar, eu uso. Se eu precisar guardar na gaveta depois, eu guardo. E eu deixo, no máximo, um porta-retrato da família, ou um diploma, alguma coisa. Mas tudo desorganiza demais. E se a gente não tiver uma organização mental, a gente não consegue dar conta da nossa vida. Que é o principal, é cuidar da mente. Vocês vejam hoje que tudo, foi o último livro que a gente teve um encontro de leitura aqui da CPAD, Repense a Vida, como tudo hoje quer tomar a nossa mente, tudo. O celular, a música, toda a cultura, quer mudar tudo é a mente. Por quê? Porque depois que domina, é feito minha mãe com Alzheimer, meu pai com hidrocefalia, dominou a mente, domina tudo. Está vivo, mas você não tem consciência de mais nada ao seu redor. Então, é preciso cuidar da mente. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, é para dar glória a Deus, né?